2008, e lá se vão 11 anos, eu postei para vocês um vídeo onde eu falava sobre um suposto ponto meia feito no crochê. Pois bem, uma pessoa assistiu aquele vídeo e me falou assim: "Oi, Ive, e como é que eu faço para trabalhar esse ponto meia com aumentos para eu fazer uma base circular?" E realmente, né, eu não tinha gravado sobre isso. Mas, já antemão, eu gostaria de dizer a vocês que lá em 2008 eu falei sobre aquele ponto como sendo um ponto meia, porque o desenho dele é igual ao ponto meia do tricô, e o chamei de ponto meia em crochê. E naquela época nós não tínhamos aquela febre, nós não tínhamos o direcionamento de tecer o crochê com fios mais grossos, com fios mais espessos. Um exemplo deles, o fio de malha, que a gente na época não tinha. Pois bem, hoje em dia, a gente observando o ponto baixo centrado e o ponto meia que eu teci lá há 11 anos atrás, eu percebo que é a mesma coisa. Mas naquela época, a gente não tinha o uso desse ponto. Tanto que, se vocês pesquisarem, vocês não vão encontrar muita informação sobre o que é o ponto baixo centrado de 10 anos atrás. Você encontra mais recentemente. Pois bem, hoje então, eu vou mostrar para vocês, para quem tem esta dúvida, como é que a gente faz para trabalhar o ponto baixo centrado, aquele ponto que eu chamei de ponto meia em crochê, de forma circular, mantendo os aumentos e deixando assim, ó, plano, tá? Não ficando assim côncavo, né? Fechando uma cuiazinha, ele fica plano, tá bom? Mais uma coisa que eu quero abordar antes de começar, aqui eu tenho uma amostra, a mesma quantidade de pontos dessa tem nesta, tá? E aqui eu trabalhei com o ponto baixo da forma que a gente conhece no crochê. Então, eu fui trabalhando, né? Sempre passando na corrente do ponto, ou melhor, na corrente do ponto da carreira anterior, tá? Então, é como a gente trabalha ele normalmente. E aqui, eu trabalhei ele com a ideia do ponto baixo centrado, do ponto meia em crochê, tá? Ó, aonde a gente passa o ponto, veja, pelo meio do ponto da carreira anterior, tá bom? Então, vamos lá ver como é que eu faço isto com o ponto meia ou com o ponto baixo centrado. Aqui eu vou usar um barbante qualquer, tá? Aqui é um barbante 6, agulha 4 milímetros. Eu vou começar com um círculo mágico. Vou aqui colocar o meu primeiro ponto, e eu vou travar este ponto, e ao redor dele eu vou trabalhar 10 pontos baixos. Então, você vê o segundo, terceiro, o quarto, quinto, o sexto, o sétimo, oitavo, nono e 10º pontos baixos. Vou aqui passar a minha agulha na corrente inicial, vou puxar a laçada e vou arrematar. Viro o trabalho do avesso. Aqui eu vou ajustar o miolinho de modo que eu tenha esse centrinho aqui mais fechado. A partir de agora, a gente trabalha o que é o ponto meia no crochê ou o ponto baixo centrado. Aqui a gente inicia fazendo uma corrente para dar aquela altura. E minha gente, agora é que é importante, né? A gente vai trabalhar sempre trazendo os pontos do meio, do miolinho, do ponto baixo da carreira anterior. Então, é importante que a gente consiga encontrar este miolinho. Aqui eu vou alargar. Vou abrir bem aqui assim, olha, pra gente conseguir ver melhor, tá? E olha só, ó, tô aqui, ok? Então, eu tenho um ponto baixo aqui, olha aqui o miolinho. Vou passar a agulha nele, ó.
Antes eu tenho aqui, ó, um ponto baixo aqui, vou passar o miolinho. Ó, tá? Ó. E normalmente, né, quando a gente trabalha passando a agulha aqui, que é na corrente que fecha o ponto da carreira anterior. A grande diferença do ponto meia em crochê ou do ponto baixo centrado é exatamente essa, é aonde você passa a agulha. Muda, né, o formato desse desenho. Então, passando a agulha pelo primeiro ponto que vem a seguir, mas passando no miolinho, puxando uma laçada e sempre deixando o fio vir, tá? Deixa ele acompanhar a altura que você deu anteriormente. A gente arremata. Eu fiz o meu primeiro ponto baixo, centrado ou ponto meia dessa carreira, tá? No próximo ponto, eu vou trabalhar 2 pontos no mesmo ponto de base. É a mesma forma, é pelo meinho, tá? Ó, eu vou trazer aqui eu vou arrematar, eu fiz um, vou passar no mesmo lugar, porque eu quero fazer 2 no mesmo ponto de base, então é pelo mesmo miolinho. Aí vem aqui, traz a alça, ajusta lá a altura e arremata, ó, fiz um e fiz 2, aqui ó, 1 e 2, tá vendo? No próximo, bem no miolinho. Quando ficar um pouquinho mais difícil, você vem aqui e você ajuda abrindo as alças do ponto para você conseguir passar, tá bom? Então, olha, um só nesse ponto. No próximo, olha lá ele, a gente faz 2. E a gente, na verdade, vai intercalando, tá? Entre faz um e no próximo ponto, faz 2. Então, eu fiz 2, né? No próximo, eu faço 1. Ó. No próximo, eu faço 2. Então, ó. Aqui, tô abrindo bem, que é pra gente também conseguir ver, né? Porque a gente acaba não vendo. Então, ó. Faço 1. Passo no mesmo lugar. E faço 2. E assim a gente vai trabalhando o contorno dessa primeira carreira onde há aumentos, né, por completo. Uma vez que a gente tenha chego no final, a gente vai passar a agulha por aquela corrente inicial, vai puxar a laçada, a gente arremata aqui, olha, e a gente tem a primeira carreira totalmente feita. Lembrando, né, que aqui fica aberto, mas a gente pode depois fechar puxando esse cabinho, porque é o círculo mágico que a gente utilizou aqui, tá bom? Aí, olha, na próxima carreira, eu preciso continuar fazendo aumentos, então eu faço uma corrente para me dar a altura. E olha, eu particularmente gosto de variar da seguinte forma. Em uma carreira, eu inicio fazendo um ponto só. Na outra carreira, eu inicio fazendo 2 pontos no mesmo ponto de base. Aí na próxima, eu faço um só. Aí na próxima carreira, novamente eu faço 2 pontos no mesmo ponto de base para iniciar a carreira. É uma forma que eu tenho de equilibrar a disposição dos pontos. Mas não que isso seja uma regra, isso é uma opção. Se você não fizer assim, dará certo da mesma forma, tá bom? O importante é que a taxa de aumento seja respeitada. Então, na primeira carreira, fiz 10 pontos. Na segunda carreira, faço 1 e no próximo ponto faço 2 no mesmo ponto. Na próxima carreira, eu vou fazer 2, 1 em cada ponto, e depois é que tem aumento. Então, eu aumento o intervalo dos aumentos. Eu vou começar esta carreira fazendo 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu vou localizar aqui ó, o meu primeiro ponto baixo, olha ele aqui, e eu vou fazer 2 aqui. Vou passar a agulha, puxo a primeira alça, fiz o primeiro ponto. Vou fazer no mesmo ponto mais um, ó. Fiz o segundo ponto.
No próximo ponto, na carreira anterior, eu fiz 2 pontos no mesmo ponto de base, ó, dá pra ver direitinho, ó. 2 pontos, ó, 1 e 2 no mesmo ponto de base. Mas nesta carreira, eu farei somente 1 em cada ponto de base. Lembrando que nesta carreira eu faço aumento, e aí eu faço 1 e depois 1. Cada um destes uns em um ponto de base, tá bom? Então, eu fiz o aumento. Agora, eu faço somente um ponto neste ponto, lembrando que eu tô pegando no miolinho. E no próximo ponto, mais uma vez, somente um ponto eu tô pegando no miolinho. No próximo ponto, eu faço 2. Então, ó, você tá vendo o primeiro. E agora, você tá vendo o segundo. Nos 2 próximos pontos, perceba, tá no mesmo ponto de base lá da primeira carreira, ó. Estes 2 pontos neste ponto de base. Mas nesta carreira que nós estamos, eu faço 1 em cada ponto. Tá vendo? Aí, mais uma vez no próximo, eu faço 2. Lembrando que você tá vendo aí, né? Eu tô sempre pegando no miolinho. Aí, no próximo, eu faço 1. E mais uma vez, somente 1 no próximo ponto de base. E assim a gente vai tecendo esta carreira por completo. Mais uma vez, tendo chega ao final, a gente vai passar a agulha naquela corrente inicial, vai puxar a alça, vai arrematar e a gente encerra a carreira. Na próxima carreira, mais uma vez, eu mantenho o aumento, porque eu tô trabalhando circular e eu quero que fique assim, ó, plano, tá? O intervalo dos aumentos aumenta. Então, eu vou fazer 3 pontos, sendo 1 em cada ponto de base. E depois, no quarto, é que eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, percebam que aumentou o intercalamento dos aumentos. Então, eu faço aqui, ó, uma corrente. Vou fazer 3 pontos. Então, passo no miolinho do primeiro. Vou para o segundo. Passo no miolinho e também faço ponto. E eu vou agora para o terceiro. Passo no miolinho e eu faço ponto. 1 para cada ponto de base, tá? Agora vem aumento. Então, no quarto, eu faço o primeiro ponto e no mesmo ponto, o segundo ponto. Olha lá. Sempre no miolinho, porque eu estou trabalhando a ideia do ponto baixo centrado ou ponto meia em crochê, tá bom? Novamente, eu vou fazer por 3 vezes, 1 ponto em cada ponto de base, sempre pegando no miolinho. Então, você tá vendo o segundo e agora você acompanha o terceiro. Olha lá. Mais uma vez. No quarto, eu faço 2 pontos no mesmo ponto de base. Perceberam? É bem simples, né? É só a gente sempre até marcar no papel para a gente não esquecer e acabar trocando o intercalamento dos aumentos, né? Bem, então vamos fazer o seguinte, mais uma vez, tá? Eu vou até o final da carreira tecendo desta forma. Chegando ao final, mais uma vez, minha gente, passo a minha agulha na corrente inicial, puxo a alça, eu arremato, porque aí eu encerro a carreira. Perceberam, pessoal, como é que se dá, então, os aumentos para que a gente possa manter a nossa base circular plana? Lembrando, não é para ficar assim, ovalada, é para ficar assim, retinha, plana. Colocou, ficou, tá? Dessa forma, você mantendo sempre essa proporção de aumentos e sempre aumentando o intercalamento de aumentos a cada carreira em um ponto, você vai conseguir alcançar o tamanho que você deseja, seja menor ou maior do que esse. Tá bom? Espero que tenha ajudado a vocês e eu aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Até lá!